Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao nosso aulão de segurança da informação. Nesse aulão eu quero te trazer uma visão geral sobre tudo que tem de segurança da informação. Esse aulão está estruturado nas seguintes perguntas: o que a gente quer proteger? De quem que a gente quer proteger? Por que a gente quer proteger? E como que a gente vai garantir a segurança dessa informação? E para quem que é essa aula? Para qualquer um que queira entender um pouquinho mais como que funciona a segurança da informação. Esse tema tem sido muito pedido aqui no canal. E para poder suprir essa necessidade, eu resolvi trazer 4 aulões bem específicos agora nesse mês de junho, em que a gente vai conversar de diversos temas e eu vou poder disponibilizar para você materiais de estudo. Que por falar em material de estudo, no final dessa aula eu vou te mostrar como que você pode adquirir gratuitamente uma cheat sheet, um resumão sobre esse conteúdo de segurança da informação e como que você pode adquirir outros materiais de estudos também. E para quem que é esse aulão? Para qualquer um que queira saber um pouquinho mais sobre a segurança da informação. Se você não sabe nada de computador, não se preocupe, que eu vou trazer todo o conteúdo aqui de uma forma bem simples de você entender, te colocando numa posição em que você consegue enxergar como que acontecem as coisas nesse contexto de segurança da informação. Enquanto esse vídeo está sendo lançado aqui ao vivo no canal, eu estou aqui no chat para poder responder os comentários de vocês. Então, se você tem alguma dúvida e está assistindo aqui ao vivo, você vai ter a chance de conversar diretamente comigo. Se você estiver assistindo esse vídeo depois que lançou, depois que passou esse período do ao vivo, pode deixar seu comentário aqui também na seção de comentários que eu também vou te responder. Não na hora, como vai ser aqui no chat. Porém, não se preocupe que você não vai ficar sem resposta. Então, vamos começar? A primeira coisa que eu quero que você entenda é justamente o que a gente quer proteger quando a gente fala aí de segurança da informação ou até de cibersegurança. E esse o que é muito simples. Essa informação é o serviço. Por quê? Uma forma bem básica, algo bem simples. Hoje em dia é comum a gente ver conta de Instagram sendo hackeada. O que você quer proteger nesse caso ali do seu Instagram? Você quer proteger a sua conta. Você quer garantir que não vai entrar ninguém lá sem autorização para poder sair postando nos stories lá que tá vendendo móvel e não sei o que, e a preço muito barato para poder, ou então o esquema do Pix, para poder dar golpe nas pessoas em seu nome, no seu lugar. E quando a gente fala em dados e informações valiosas, a gente está falando tanto dessa questão de dado pessoal seu, igual nessa situação dessa conta do Instagram que você está querendo proteger, como até seus dados de cartão de crédito, dados pessoal, de dado de nascimento, CPF, RG e N outras informações. Mas isso aqui, a segurança da informação, ela não vai se restringir só a você, a nível de usuário. A gente tem isso aqui num conceito muito mais profundo quando a gente fala de uma empresa, de uma grande empresa. Existem empresas que detêm dados de inúmeras pessoas. Então, quando essa informação vaza, quando um hacker vai ali e obtém aquela informação, que pede um resgate para aquela informação, ele está prejudicando várias pessoas. E não só em questão do dado, mas também do serviço que está sendo disponibilizado, do processo que existe naquela empresa. Então é de extrema importância que a gente consiga garantir que todo aquele sistema de informação, seja ele formando naquele dado isolado ou até no processo ou na informação composta em tudo aquilo que aquele sistema tem a oferecer. A gente quer proteger isso da melhor maneira possível. Mas de quem que a gente quer proteger isso? Antes da gente falar de quem que a gente quer proteger isso, vamos definir melhor o que vem a ser a segurança da informação e a cibersegurança. Quando a gente fala em segurança da informação, a gente está falando da proteção de sistemas de informação contra o acesso, uso, divulgação, interrupção, modificação ou destruição não autorizada, a fim de fornecer confidencialidade, integridade e disponibilidade. Isso aqui é uma definição dada pelo NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias. E é uma definição grande, Vamos quebrar ela em partes para entender melhor o que isso quer dizer. Quando a gente fala dessa segurança da informação, a gente quer proteger um sistema de informação de forma que esse sistema ele não vai ser acessado, ele não vai ser usado, divulgado nem parado por quem não é autorizado. Ou seja, somente as pessoas que têm autorização vai poder ir lá nesse sistema e usar ele. Vai poder ir no sistema e acessar, vai poder ir no sistema e divulgar a informação, vai poder ir lá no sistema e interromper aquele serviço caso isso seja preciso. Então, somente pessoas autorizadas podem acessar e modificar em qualquer grau aquele sistema. Isso aqui é a definição geral da segurança da informação. E quando a gente garante isso, o que a gente atinge? A gente atinge confidencialidade, integridade e disponibilidade, que é justamente a tríade CIA. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa tríade CIA. E quando a gente fala de cibersegurança, a gente já está falando de algo mais específico, que está relacionado às práticas para poder atingir essa integridade, confiabilidade e disponibilidade no meio digital. Então a gente está falando especificamente ali dessa questão do cyber, Cibersegurança, ciberespaço. E quando a gente fala de segurança da informação, a gente está falando de um pouquinho mais abrangente do que só o meio digital.
E essa segurança é importante você lembrar que a gente quer ela tanto em nível lógico quanto em nível físico. Ou seja, não adianta nada você ter uma segurança ali da sua conta do Instagram bem definida, autenticação de 2 fatores e tudo mais, se você deixa o seu celular largado por aí, qualquer um pode ali pegar ele. Não adianta nada ter todos os esquemas de segurança da informação em uma empresa se qualquer pessoa pode acessar aquele prédio. Então a gente precisa de todo um contexto para garantir essa segurança da informação a fim de atingir aqueles 3 pilares de confidencialidade, disponibilidade e integridade. Dito isso, a gente já pode falar naquela pergunta de quem que a gente quer proteger. A gente quer proteger essa informação de qualquer pessoa, organização, código malicioso que não esteja autorizado e que tente um ataque ou que seja uma ameaça àquele sistema. Então é muito simples, a gente quer proteger o sistema de quem não está autorizado. A gente vai ter pessoas e organizações e sistemas e processos que estão autorizados a acessar determinadas coisas e tem situação que não vai estar disponível para acesso. E nesse contexto a gente entra aí na questão da vulnerabilidade, informação valiosa, ataques e ameaças. Percebe que a gente falou aqui dessa definição de quem que a gente quer proteger, diferenciando aí um ataque de uma ameaça? Será que isso é igual? Será que é diferente? A questão é a seguinte, a quantidade de vulnerabilidade, de informação valiosa, de ataque e de ameaça tem crescido assim, em grande escala. Quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente está falando de uma possibilidade de burlar aquela segurança. Então, se você deixa o telefone de forma com que qualquer um pode acessar aquele telefone está vulnerável. Se não tem uma catraca na porta do prédio ali que você é responsável pela segurança daquilo ali, está vulnerável. Então, são possibilidades de acessar aquela informação. E quando a gente fala de ameaça e ataque, é importante a gente fazer essa distinção. E aí nós vamos para essas definições. Então, quando a gente fala de uma ameaça, a gente está falando de qualquer coisa que possa afetar ou atingir o funcionamento, operação, disponibilidade, integridade da rede ou do sistema. Então, quando a gente está falando dessa ameaça, não quer dizer que vai acontecer um ataque de fato. Não quer dizer que aquela segurança vai ser burlada. Porém, é um potencial. É algo que potencialmente pode prejudicar aquela segurança. Já quando a gente fala em ataque, a gente está falando de uma técnica específica que vai ser usada para explorar uma vulnerabilidade. Observa que essa quantidade de palavras aí diferentes que a gente está usando, elas começam a se encaixar. Então, se eu tenho uma vulnerabilidade, que é uma possibilidade ali, uma brechinha, né? Se essa brecha, se ela for explorada, pode acontecer um ataque. Ou seja, se qualquer um pode entrar no prédio, isso é uma vulnerabilidade. Se alguém vai ali e tenta entrar naquele prédio, ele está explorando essa vulnerabilidade. Dependendo do que acontecer depois de acessar o prédio, vai caracterizar um ataque. E aí, quando a gente fala de ataque, a gente pode categorizar esses ataques em ataques passivos e ataques ativos. Vamos colocar essa seguinte situação. A gente tem aqui o Pedro, que está se comunicando com a Mariana. E o Pedro e a Mariana estão num canal de comunicação em que está trocando informações. Ou seja, a gente pode até ver aqui na figura os bits trafegando de um lado para o outro. E quando a gente tem um ataque passivo, significa que a gente vai ter uma pessoa que não está autorizada que vai estar ouvindo aquela comunicação. Ou seja, uma pessoa que vai estar bisbilhotando ou então monitorando a transmissão, de forma a obter essas informações que está sendo transmitida. Então observa que nesse caso, esse atacante aqui, ele não está fazendo nada de mal, né? Entre aspas. Por quê? Ele está ouvindo. Ele não está modificando, ele não está enviando, mas ele está só ouvindo. Isso aí é o que a gente chama de um ataque passivo. Mas nesse cenário, você pode trocar uma das contas, tanto o Pedro quanto a Mariana aqui, por um acesso a um servidor. Você está ali acessando a sua conta no banco, pelo Internet Banking. E aí, enquanto você está fazendo esse login, tem alguém ali ouvindo aquela transmissão e farejando esses pacotes para poder interceptar isso a fim de obter essa informação, tá bisbilhotando. E nesse bisbilhotar, pode chegar a pegar informação valiosa para você, a seu login e a sua senha de banco para poder a fim de obter lucro financeiro em relação a isso. Em contrapartida, quando a gente tem um ataque ativo, o objetivo da pessoa que está ali por trás daquele ataque ativo é justamente modificar ou criar dados falsos naquela transmissão. Então agora, em vez de só ouvir, ele vai estar modificando aquela informação e adicionando ali a fim de obter vantagem em relação a isso. Então com isso a gente tem essa definição de um ataque ativo e um ataque passivo. Ok, eu sei o que é uma ameaça, eu sei o que é um ataque, eu sei que tem vulnerabilidade nos sistemas, eu sei que eu preciso proteger tudo isso. Mas como é que a gente sabe se o sistema está protegido? Aí entra o conceito daquela tríade CIA. O que é essa tríade CIA? Esse CIA vem de C, confidencialidade, I, integridade, e o A do inglês de disponibilidade, que é o AV. E a partir do momento que a gente tem um sistema de informação que consegue garantir esses 3 itens, a gente pode falar
que ele vai estar seguro. Então vamos entender o que significa cada uma dessas coisas, de confidencialidade, disponibilidade e integridade. Quando a gente fala da confidencialidade, a gente está falando de uma informação ser confidencial, ou seja, só vai ter acesso àquela informação quem é a pessoa autorizada. Então só vai poder acessar quem está autorizado a fazer esse acesso. É quase que um sinônimo de privacidade. Então uma perda de confidencialidade seria uma divulgação não autorizada daquela informação, por exemplo. Quando a gente fala da integridade, a gente já está falando de que um item não vai ser modificado ou destruído sem autorização. Aquele item vai estar íntegro, inteiro. Então o objetivo aqui é prevenir contra a modificação ou destruição imprópria de informação, incluindo a irretabilidade e a autenticidade dela. Uma perda de integridade seria uma modificação ou destruição não autorizada daquela informação. Então é importante garantir que aquele sistema que ele dá, ele vai estar íntegro, ele vai estar inteiro e não vai ser modificado sem autorização. E a disponibilidade, para poder completar a nossa tríade CIA, ela diz respeito a assegurar o acesso e uso rápido e confiável daquela informação. Ou seja, aquela informação, ou sistema, ou processo, tem que estar disponível. Geralmente a gente espera que um sistema esteja disponível 24 horas por dia, 365 dias no ano. E se você tem um rompimento dessa disponibilidade, se tem um período de tempo ali que não está disponível, isso é ruim. Isso é ruim para a segurança. A gente não tem aquele sistema disponível. Quando o WhatsApp cai aí, ou o Instagram cai, todo mundo fica aí, nossa, né, cadê? Deixa eu ir lá no Twitter ver se o pessoal está tweetando alguma coisa em relação àquele sistema estar disponível ou não. Quando o sistema da sua universidade cai, você precisa subir um arquivo lá para poder de algum trabalho, de alguma disciplina, você já fica assim, nossa, ó, o tempo limite para poder submeter esse trabalho era hoje, meia-noite, o sistema está fora do ar, e aí, o que eu faço? Então, existem muitas coisas que implicam quando a gente perde essa confidencialidade, essa integridade e essa disponibilidade. Então, vamos voltar. Com isso, a gente já consegue entender o que a gente quer proteger. A gente quer proteger essas informações valiosas. A gente quer proteger essas informações de qualquer pessoa que não esteja autorizada a acessar, a ver, a modificar ou a enviar. Por que a gente quer proteger? Porque aquela informação é valiosa e geralmente está atrelado a um potencial financeiro. Tanto em questão de nível de usuário, nível você aí, se você perde os seus dados bancários, você vai ter uma perda financeira. Quando a gente fala em empresas grandes, se aquela empresa ela oferece um serviço gigantesco, como por exemplo aí a Google, você tem centenas de milhares aí de e-mails, de nuvem e processamento, se acontece alguma coisa nesse sistema e esse sistema deixa de ficar disponível ou a informação que você guardou lá na sua nuvem é modificada, ela não é mais íntegra, olha o impacto que isso gera. Então, existe uma extrema importância você garantir que sistemas estejam seguros, que informações estejam seguras. E aí vem a pergunta, como que você vai proteger isso? Como que você que é estudante da área de computação, da área de informática, que quer trabalhar nessa área de segurança da informação, como é que você vai garantir que na empresa que você está trabalhando, aquilo ali está seguro, que não tem brecha? E aí, como que faz? Que ferramenta que tem? Para poder garantir esses princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade, a gente pode elencar aqui algumas práticas. Dentre elas, criptografia, certificado digital, esteganografia, serviço de autenticação, firewall, políticas de segurança e segurança física de equipamentos. A gente vai comentar um pouquinho sobre cada um desses itens aqui. Daqui a pouco a gente já vai descrever cada uma dessas coisas, mas observa que a gente tem itens aqui relacionados diretamente ali a essa parte de computação, que seria ali uma criptografia, um firewall bem relacionado à rede de computadores, tanto a nível de usuário, de política de segurança. É importante você garantir que o seu usuário, a pessoa que está ali dentro da empresa, ela não vai fazer nada que vai acarretar em uma vulnerabilidade daquele sistema que você está protegendo. Então, os funcionários todos de uma empresa têm que estar bem treinados para poder entender quem é que pode acessar o quê, como que acessa. Tem que estar treinado a identificar um possível ataque ali de phishing no e-mail. Identificar que você não pode clicar em qualquer link que chega ali para você. Porque a questão é o seguinte, protetores precisam estar certos o tempo todo. Você que está protegendo alguma informação, você tem que estar 100% do tempo certo. Mas o atacante, ele tem que estar certo apenas uma vez. Basta uma vez para ele estar certo que o estrago vai estar feito. E ninguém gosta de segurança até que ela seja necessária. Porque quando a gente fala disso, a política de segurança. Ah, não, mas eu sei que não pode clicar em qualquer e-mail. Eu sei que eu não vou baixar qualquer arquivo. Sabe mesmo? Fica aí a pergunta. Então vamos falar um pouquinho desses ataques. O que pode acontecer? Vamos entender quais são os tipos de ataques e depois a gente volta ali nesses itens que podem garantir essa tríade de estar bem desempenhada naquilo que você está querendo proteger. Quando a gente fala de ataque, eu trouxe aqui 7 itens que a gente precisa analisar. O primeiro deles é a questão do malware. O malware nada mais é do que um software malicioso
que vai ter a intenção de causar danos e violar a segurança em um sistema. E existem vários tipos de malware. Agora a gente vai falar um pouquinho mais desses malwares, mas a gente pode lembrar aí já de vírus, cavalo de Troia, keylogger, trojans, hotkits, entre outros. Outra coisa que pode ser um ataque é a engenharia social. Quando a gente fala em engenharia social, a gente está falando de um termo que é usado para uma ampla gama de atividades maliciosas que são realizadas por meio de interações humanas. Então, a engenharia social ela é usada em uma das maiores ameaças da internet, ataque de phishing. E o que é isso? Phishing. Quando a gente fala em phishing, a tradução ali seria pesca, né? É justamente isso, você está tentando pegar ali numa pesca, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Olha só, definição de phishing. É um ataque de engenharia social que engana o alvo para fornecer informações confidenciais, como nome de usuário, senha, sem o usuário saber. Os ataques de phishing são a ameaça número 1 da internet e, na maioria dos casos, ocorrem por e-mail, número de telefone ou redes sociais. Então, às vezes chega um e-mail para você falando que você ganhou um prêmio, você ganhou um cupom de desconto lá naquela loja que você ama comprar, que você tem, todo mês você tá ali comprando. Chega um cupom de desconto, opa, Quero resgatar esse cupom de desconto, né? Desconto! você entra naquele link, vai ter que fazer um login na sua conta ali, e aí? Você entrega a informação. Outro tipo de ataque que a gente tem é o ataque de força bruta, que nada mais é do que uma tentativa sistemática, ou seja, de novo, da gente quebrar alguma senha ali num contexto de tentativa e erro. Temos DDoS. O que é esse DDoS? DDoS é um ataque de negação de serviço, que é um ataque durante o qual o acesso a um determinado sistema ele é bloqueado, geralmente devido a esses ataques de inundação, ataques contínuos. Ou seja, o atacante vai estar ali tentando tanto entrar naquele sistema, vai ter tanta requisição que vai estar inundando aquele serviço. Outro ataque que a gente tem é o man in the middle, que é o homem no meio. Qual que é o objetivo aqui? O invasor, secretamente, ele vai interceptar e retransmitir as mensagens entre duas partes que acreditam estarem em uma comunicação diretamente uma com a outra. Lembra lá do exemplo do Pedro e da Mariana que a gente deu no início aqui da aula? Aquele atacante que estava ali no meio ouvindo a informação e modificando essa informação nessa conversa é um exemplo aí de man in the middle, que é o homem que está ali no meio da comunicação fazendo essa modificação e interceptação dessas mensagens. Outro tipo de ataque que a gente tem é a injeção de SQL, que nada mais é do que a inserção de comandos SQL maliciosos para comprometer um banco de dados. SQL é a linguagem de programação que a gente usa ali para poder fazer as operações e manusear bancos de dados. Então, esses aqui são uma visão geral desses possíveis ataques que a gente pode ter em um sistema. Depois a gente pode fazer um vídeo aí dedicado a cada tipo de ataque para poder explicar melhor como é que cada um funciona. Aqui o nosso objetivo é estar nesse aulão para eu te prover essa visão geral da segurança da informação. Mas vamos falar um pouquinho mais de malware? Quando a gente fala de malware é a abreviação malicious software, que nada mais é do que o mal de malicioso e o ware de software. Esses malwares, esses softwares maliciosos, o objetivo deles é interromper a operação de um computador, coletar informação confidencial ou obter acesso a sistemas de computadores privados. Quando a gente fala de malware, a gente está falando de um termo genérico que pode estar designado aí a vários tipos de malware diferentes, cada um que tem uma intenção específica. Dentre eles, a gente tem o clássico de vírus de computador, que é um programa malicioso que vai se replicar e se espalhar infectando arquivos e sistemas. Temos o worm, que é um malware autônomo que se replica e espalha por redes e sistemas explorando vulnerabilidades. Tá lembrado da vulnerabilidade? Temos Trojan, que é o cavalo de Troia, que é um programa que se disfarça como um software legítimo, mas executa ações maliciosas, como roubo de informação, abertura de uma porta para outros malwares. Temos ransomware. Como é que fala isso aqui, meu Deus do céu? Ransomware. Ransomware. Temos o ransomware, que é o bloqueio de acesso a arquivos ou sistemas e existe um resgate para restaurar o acesso. Isso aqui é muito comum de acontecer. Tinha até uma trend de vídeo que falava, né, o hacker pediu o resgate aqui das fotos do meu celular, mas ó as fotos que eu tenho aqui no celular, né? Só as fotos assim, só as fotos bem aleatórias. Qual que é a ideia disso daqui? Vai travar todo o sistema e só libera o acesso se for pago um resgate por esses dados, por essas informações. Outro tipo de malware que a gente tem é o rootkit, que é um malware projetado para obter o acesso privilegiado e ocultar sua presença no sistema, permitindo controle remoto e manipulação não autorizada. Então, esse aqui vai ser justamente o malware que vai conseguir estar ali dentro do sistema sem ninguém perceber e vai estar fazendo esse acesso não autorizado para poder manipular e ter um controle remoto de todo aquele sistema. Temos os spywares, que é um tipo de software malicioso que vai coletar informações sobre as atividades dos usuários, como senha, histórico de navegação, dados pessoais, sem o conhecimento do usuário.
Ou seja, quando a gente está usando aqui um computador, um celular, qualquer dispositivo, a gente tem todo tipo de informação nossa ali relacionada que pode ser usada contra a gente. Então até ali o seu histórico ali de mapa do seu trajeto diário pode ser uma informação em potencial que pode trazer algum dano caso que essa informação seja interceptada. Temos também adware, que é um tipo de software malicioso que exibe anúncios indesejados e intrusivos em dispositivos, geralmente acompanhado de rastreamento de atividade do usuário. Temos botnet, que é uma rede de dispositivo infectado controlado remotamente para realizar essas ações coordenadas, como ataque de DDoS ou envio de spam. E por fim, temos o keylogger, que é um tipo de software malicioso que vai registrar as teclas digitadas pelo usuário, incluindo senhas e informações confidenciais para fins maliciosos. Se você reparar nesses filmes e séries que trazem esse tema de segurança da informação, você vê a atuação de diversos tipos aqui desses malwares. É claro que quando a gente está falando de filme e série, tem uma pitada ali de ficção e de impacto, né, para poder trazer aquele show, assim, algo mais impactante, né, para nossa visão ali de quem está assistindo alguma coisa. Mas são exemplos aí que a gente pode citar para poder visualizar como um ataque por um malware como esses aqui poderia acontecer. Inclusive, se você tem alguma indicação de algum filme, alguma série, deixa aqui nos comentários para a gente poder discutir e avaliar se o que está sendo mostrado naquele filme, naquela série, realmente acontece do jeito que está sendo retratado ali, ou se tem, assim, uma pitada grande de ficção ou não. Ok, e quem é que faz esses ataques? Quem é que aplica esses ataques por meio desses malwares? Entre os criminosos virtuais, a gente lembra aí sempre do hacker, né? Só porque quando a gente fala em hacker, a gente tem algumas categorias desse hacker, porque, na verdade, a gente não tem só aquele hacker que o objetivo é puramente de obter informação para o próprio lucro. Então a gente tem uma caracterização aqui por meio dos chapéus. Então temos o hacker de chapéu branco, de chapéu cinza e o de chapéu preto. Que quando você procura uma figura de hacker na internet, o que a gente acha, né? A gente encontra ali aquela pessoa que está por trás do computador com um capuz ou um chapéu. Então é só uma caracterização da cor desse chapéu que a pessoa vai estar usando. Então quando a gente fala de um chapéu branco, white hat, a gente está falando desse hacker ético, que vai ser o indivíduo que vai poder usar essas habilidades de hacking, de poder invadir um sistema, para poder identificar as vulnerabilidades de segurança de um sistema, seja ele em hardware, em software ou no nível de rede. Ou seja, a pessoa que sabe utilizar de todas aquelas habilidades para poder fazer uma avaliação daquele sistema, identificar essas vulnerabilidades a fim de tratar isso antes que alguma outra pessoa que esteja mal intencionada explore essa vulnerabilidade. E aí a gente tem o contraste disso, que é o hacker de chapéu preto, que é o black hat, que é o hacker que vai violar a segurança daquele computador, daquele sistema, para o seu próprio lucro. Ou seja, vai ser uma invasão que é feita com uma intenção maliciosa, em que todos os casos ela é sem permissão. Ninguém autorizou a ir lá e acessar aquela informação. Já no caso do hacker ali do chapéu branco, a gente vai estar falando de alguém que está cumprindo um serviço, foi contratado para aquilo. Olha, eu quero que você explore o meu sistema para a gente identificar essas vulnerabilidades. Então existe um consentimento daquela ação. E é importante a gente ressaltar da ameaça interna. O que é essa ameaça interna? É o potencial de um funcionário ou qualquer pessoa considerada interna, ou seja, de dentro, possa apresentar um risco à segurança ou à organização. Então, às vezes, não quer dizer que o seu funcionário que está ali na empresa, quem está na recepção, quem está na limpeza, quem está na equipe de desenvolvimento, que é uma pessoa mal intencionada. Porém, dependendo do comportamento, do que está fazendo, como que está se comportando ali na empresa, pode se caracterizar como uma ameaça que vai levar a uma falha de segurança. Então, por isso que tem que ter treinamento de pessoal, política de segurança, para poder garantir que todo mundo está entendendo como é que funciona e quais são as melhores práticas. Isso aí de coisa básica. Por exemplo, se você tem um crachá de acesso à empresa, você não pode andar com esse crachá no seu pescoço, aqui pendurado na sua roupa, na rua. E se passa alguém e pega esse crachá que está ali de fácil acesso? A pessoa vai conseguir entrar dentro do prédio. Com isso em mente de quais são os possíveis ataques, quem são os possíveis atacantes e quais são os tipos de malwares, a gente pode falar um pouquinho sobre como que a gente vai prevenir essas coisas. Quais são as ferramentas que a gente tem para poder garantir essa segurança. E vamos começar pela criptografia. Quando a gente fala em criptografia, a gente está falando de um conjunto de métodos e técnicas para cifrar informações legíveis por meio de um algoritmo, de uma chave, para poder converter essa informação legível em uma informação não legível. Ou seja, a gente quer modificar aquela informação de forma que se alguém pegar aquela informação no meio do caminho, não vai entender o que está falando.
E para poder cifrar essa informação, a gente pode fazer isso tanto em nível de comunicação, ou seja, comunicação entre dispositivos em uma rede de computadores, quanto em nível de armazenamento de dados e também na autenticação. E isso a gente pode fazer de diversas formas. Para poder utilizar a criptografia, a gente pode usar técnicas de substituição, em que vai ter a substituição de um texto claro por um texto cifrado. A gente pode fazer transposição, uso de chave simétrica e uso de chave assimétrica. Quando a gente fala aí de substituição e transposição, a gente está falando de métodos mais antigos. E quando a gente fala aqui da criptografia a nível de computador, de tecnologia, a gente está falando aí desses algoritmos de chave simétrica e de chave assimétrica. Então, vamos entender como é que funciona esse algoritmo de chave simétrica e de chave assimétrica, começando pelo mais simples deles, que é o algoritmo de chave simétrica. Imagina a seguinte situação: você está em um computador e você tem um texto simples, ou seja, você quer mandar uma mensagem para alguém. WhatsApp mesmo, não sei se você já viu, que às vezes aparece a mensagem lá, essa conversa está protegida por uma criptografia de ponta a ponta. Então, quando você manda aquela mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, o que acontece? Essa mensagem vai ser considerando uma criptografia de chave simétrica. A gente vai chamar aqui de chave A. Essa chave vai criptografar esse texto que você vai mandar ali pelo WhatsApp. Quando você manda essa mensagem vai percorrer ali a internet, passar de roteador em roteador, fazer o caminho dela, até chegar lá no seu destino. E na hora que chega, o que vai acontecer? A mesma chave, porque é um algoritmo de chave simétrica, vai ser usado para poder voltar a mensagem para o estado original, para poder decodificar essa mensagem. E aí sim, para quem você mandou essa mensagem, vai conseguir ler aquele texto. Qual que é a ideia aqui? A mesma chave vai ser usada tanto para poder cifrar, quanto para poder decifrar aquela mensagem. De maneira que, se alguém ali no meio do caminho interceptar essa mensagem, vai ver a mensagem criptografada. E se ele não tiver aquela chave, não vai conseguir ler aquela mensagem. Qual que é o problema? Como é a mesma chave que foi usada tanto para criptografar como para descriptografar, se a pessoa tiver acesso àquela chave, ela vai conseguir ler. E um exemplo muito simples e prático de como que funciona essa criptografia de chave simétrica é o que a gente chama aí de língua do P. Não sei se você já ouviu falar, que é o seguinte: se eu viro para você e falo assim, PR, PDs, PD, PCOM, PEPU, PETA, PEDO, PERES. O que eu falei? Eu falei rede de computadores. Como? Por quê? Porque antes de cada sílaba, coloquei um P. Então, PR, PDs, PD, PCOM, PEPU, PETA, PEDO, PERES. Ou seja, se você retira esse P, para poder cifrar, o que eu fiz? P antes de cada sílaba. Para poder descriptografar, o que a gente faz? Retira o P antes de cada sílaba. E aí fica a frase original. Isso aqui a gente ouve muito enquanto a gente é criança, que os adultos querem conversar sobre alguma coisa e aí começa a conversar na língua do P e você não entende o que está acontecendo. Você passou por isso na sua infância? Eu passei. E aí quando a gente fala de algoritmo de chave assimétrica é diferente, ou seja, uma chave vai ser usada para criptografar lá no início e uma chave diferente vai ser usada ali no final para poder descriptografar. É o conceito que a gente tem de chave pública e chave privada, em que uma das chaves vai ser usada na criptografia e a outra chave vai ser usada para poder descriptografar. Então, como você tem essa chave pública e a privada, só quem tem ali a privada consegue descriptografar. Então, uma dessas chaves está disponível e a outra não está. Então, você tem uma garantia que não vai ter ninguém ali no meio do caminho que vai pegar essa chave e vai conseguir ler aquela mensagem. E aí, quando a gente fala desses tipos de criptografia, de chaves, de criptografia simétrica, criptografia assimétrica, a gente tem N algoritmos aí que realizam essa operação tanto por chave simétrica ou por chave assimétrica. E, de novo, não é o foco aqui desse vídeo eu trazer em detalhes assim, bem pesados, todas essas informações. A ideia é que te dá esse panorama geral. Depois a gente pode ter um vídeo dedicado aí só falar sobre esses algoritmos de criptografia de chave simétrica e os algoritmos de criptografia de chave assimétrica. Outra coisa que a gente tem de possibilidade para poder garantir essa segurança, aquela tríade é o uso de certificado digital. Quando a gente fala em certificado digital, a gente está falando de um arquivo de dados que é usado para estabelecer a identidade entre usuários, seja usuários físicos ou jurídicos, para proteger transações online, como comércio eletrônico e emissão de nota fiscal. Esses certificados digitais eles são criptografados com chave assimétrica, em que uma autoridade de certificação vai validar e verificar a identidade desse usuário. Então, quem está fazendo esse certificado, essa autoridade de certificação, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a chave privada dela para poder gerar um código exclusivo daquele certificado. Está lá no certificado falando, essa pessoa diz ser quem é. Criptografou ali com aquela chave privada. Quando alguém quiser verificar a identidade daquela pessoa, vai pegar aquela chave pública que está ali junto e vai descriptografar para poder ver a autenticidade
daquele documento. Então a chave pública vai possibilitar a leitura e o reconhecimento de que aquele documento é autêntico. Outra coisa que nós temos aqui é a esteganografia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma informação escondida dentro da outra. Como, por exemplo, você pode receber lá no seu e-mail um ataque de phishing, né? Que vai estar lá um arquivo para você baixar. Ah, baixa o PDF aí da fatura. Aí você fala, só um PDF aqui, eu vou abrir para ver, porque tem umas contas para pagar, né? Então vai que essa aqui eu tenho que pagar mesmo. Só que na hora que você baixa o PDF, aquilo lá não é só um PDF. Existe uma informação escondida ali, existe um malware escondido dentro daquele PDF. E aí você baixou o malware que vai ser executado ali na sua máquina. Então, quando a gente fala em esteganografia, a gente está falando em esconder uma informação dentro da outra. Nós temos também os serviços de autenticação. Quando a gente fala de serviço de autenticação, a gente está falando que a gente precisa autenticar alguma coisa. Que coisas são essas? Pode ser autenticados usuários, que nem quando você faz um login em uma rede social, no seu e-mail ou um computador. A gente pode autenticar mensagens e conexões. Quando a gente fala em autenticação de usuário, a gente está falando ali de login e senha, certificado digital, biometria, qualquer coisa que leve a autenticar que um usuário é quem ele diz ser. Alguns exemplos que a gente tem aí também é o uso de Kerberos, Active Directory, LDAP ou RAIDs. Quando a gente fala em autenticar mensagens, a gente está falando em verificar a integridade da mensagem e garantir que a identidade afirmada por quem enviou aquela mensagem é válida. Ou seja, aquela mensagem está dizendo o que ela diz e foi enviada por quem diz que enviou. Então a gente pode autenticar isso por meio de uma verificação de mensagem MAC, uma função hash, ou ainda uma assinatura digital. E por fim, para a gente autenticar conexões, aí a gente já leva para um lado bem mais de redes de computadores, que inclusive aqui no canal a gente conta com vários vídeos aí de rede de computadores para te auxiliar nos seus estudos. E nesse contexto de autenticar conexões, a gente vai garantir que as duas partes da comunicação elas são autênticas. Exemplos de autenticação em conexão a gente pode ter o uso de módulo TCP em 2 sistemas de comunicação com SSL ou TSL, conexão por VPN usando IPsec ou OpenVPN, entre outros. E nós temos aí também o uso de Firewall. Firewall é um outro assunto que causa bastante confusão em estudantes iniciantes aí, de confundir um Firewall com um proxy, como é que funciona, como é que não funciona. Depois eu vou trazer um vídeo dedicado a só isso aqui no canal. Por hora, o que a gente vai comentar? A gente vai comentar que um Firewall é um mecanismo que vai controlar o fluxo de tráfego de entrada e saída da rede. Ou seja, é algo que vai proteger o perímetro, ou seja, ele vai tudo ali que está em volta para poder garantir que só vai entrar e só vai sair aquilo que foi acordado, aquilo que está numa listinha de regras do que pode entrar e do que pode sair. Então, ele vai poder impedir a comunicação não autorizada de fora da rede. Então é importante que você tenha um firewall bem configurado justamente para assegurar que não vai ter gente acessando que não deveria, gente não autorizada. Então o firewall ele vai poder examinar as credenciais de cada usuário antes que o acesso seja concedido. Então, uma vez que está concedido o acesso, a pessoa já tem acesso ao sistema e aí o que acontece depois pode variar bastante. E a gente pode ter um firewall atuando aí como uma filtragem de conteúdo de pacote, atuando como uma inspeção de informações de estado e também como gerenciador de largura de banda. Além disso, o firewall também vai gerar e salvar um log de todas as suas atividades. Ok, sabemos o que a gente quer proteger, de quem que a gente quer proteger, como que a gente quer proteger e por que a gente quer proteger. Ok, a gente sabe como, né? A gente olha, ok, criptografia, firewall, certificado digital e tal, e autenticação. E para poder agregar nesse conteúdo, eu trago aqui para vocês algumas habilidades que eu julgo que são necessárias se você quer adentrar um pouquinho mais aí desse campo de segurança da informação. Que habilidades são essas? O básico aí de segurança da informação. Tudo isso que a gente falou aqui para trás nesse aulão, mas de uma maneira assim, bem mais profundo. Sabe aquele livro de segurança lá do Stalin, que tem lá na biblioteca? Um livro ali de muitas páginas, um livro denso? Então, você precisa saber. Vai precisar entender de bancos de dados, porque por vezes assegurar que todos aqueles dados daquela empresa que está guardado dentro de um banco de dados faz parte do seu trabalho, então você precisa entender como é que funciona esse banco de dados, como que você acessa, como que não acessa, para poder interpretar tudo aquilo que está acontecendo relacionado a esse banco de dados. Você vai precisar saber de ferramentas específicas, ou seja, ferramentas que você vai usar para poder assegurar essa segurança da informação. Já já a gente vai falar de uma lista de quais ferramentas podem ser essas. Você precisa entender de engenharia reversa, de análise de dados, como é que você vai analisar, como é que você vai manter um sistema seguro com base em tudo aquilo que já aconteceu de ataque naquele sistema. Você precisa entender qual que é o desempenho do seu sistema de uma maneira geral. E para isso você vai precisar analisar esses dados. Você vai precisar saber um pouquinho aí de programação.
Por quê? Para poder escrever script, para poder verificar ali o código do sistema que a sua empresa desenvolve, se está com normas de segurança, se está seguindo padrões de segurança. Você vai precisar entender de criptografia. Aqui a gente falou um pouquinho só de como é que funciona essa questão de criptografia de chave assimétrica e chave simétrica. Porém, e os algoritmos? Como é que cada algoritmo funciona? Como que você implementa? Como é que você usa? Você precisa entender de redes de computadores e computação em nuvem. Porque se a gente está falando de uma segurança de um sistema, por vezes esse ataque vai vir do lado de fora da rede. Então, como é que você vai manter a rede da empresa que você está trabalhando segura? Como é que você mantém a rede aí da sua casa segura? Precisa saber de sistema operacional, como que o sistema operacional opera, como que você pode melhorar ele, como que você vai usar ali o terminal ali do Linux para poder fazer essas operações. Então, é um conhecimento que eu julgo ser necessário nessa área. E, por fim, uma outra habilidade que eu coloquei aqui, que é a escrita, a sua boa escrita, uma análise estatística, uma capacidade de gerar relatórios. Se você mantém a segurança de uma empresa, seja uma empresa pequena ou uma empresa grande, você vai precisar apresentar relatório, você vai precisar analisar o desempenho da sua rede. E para isso, isso vai requerer essas habilidades aí que às vezes a gente chama de soft skills, que é de comunicação, de apresentação, de escrita, uma oratória. Então, essas habilidades que eu trago aqui para vocês são habilidades que eu refleti um pouquinho e pensei, se fosse para eu poder procurar um emprego agora da área de segurança da informação, o que eu faria questão de saber na hora de fazer essa entrevista para aquele emprego? Então, acho que isso aqui é um guiazinho que pode te orientar no que você precisa estudar, caso você tenha mais interesse em aprofundar nessa área. E aqui temos algumas ferramentas que você pode usar para monitorar e auxiliar aí na segurança da informação. Pausa o vídeo, tira um print e dá uma pesquisadinha sobre cada uma dessas ferramentas. E aí, depois desse aulão todo, eu te pergunto, como garantir a segurança da informação? Comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito disso, para a gente poder trocar uma ideia sobre quais as melhores práticas para poder garantir a segurança da informação. E esse foi o nosso aulão, então eu espero que você tenha aprendido aí bastante coisa, pelo menos um pouquinho. E para poder melhorar ainda mais o seu aprendizado, eu vou te contar agora sobre os materiais de estudos que eu estou disponibilizando para você. O primeiro material de estudo é uma cheat sheet. Eu já disponibilizei uma cheat sheet aqui lá na minha página do Gumroad, que é uma cheat sheet de redes de computadores, uma visão geral. Várias pessoas já baixaram, já deixaram lá a sua avaliação nesse produto. E é uma cheat sheet que você adquire de graça. Você entra lá na plataforma, coloca o total que você quer pagar por ela de R$0, clique em prosseguir e vai chegar no seu e-mail. Da mesma forma, eu fiz esse resumão, uma cheat sheet aqui dessa aula de segurança da informação, em que de uma forma bem resumida eu trago todas essas informações que eu falei aqui no aulão e algumas a mais para você se orientar e estudar. Eu estou disponibilizando 2 cheat sheets. A primeira delas tem 2 páginas, ela é bem completinha, cobrindo ali toda essa visão geral de segurança, e você pode adquirir ela de graça. E tem uma segunda versão dessa cheat sheet, em que eu tenho 4 páginas de cheat sheet, ou seja, aquelas 2 da primeira, mais 2 páginas assim com conteúdo bem mais profundo, em que eu trago mais detalhes sobre segurança em redes cabeadas, segurança em rede Wi-Fi, criptografia simétrica, criptografia de chave assimétrica, função hash, métricas de disponibilidade, formas de se garantir, a tríade SID e outros 2 componentes da segurança da informação, que são itens adicionais. Todo esse conteúdo que eu disponibilizo nessa cheat sheet são conteúdos didáticos, que se você ler todos os livros que a gente tem aí de segurança da informação, você também vai achar essas informações. A diferença é que nessa cheat sheet vai estar ali tudo direcionado, resumido e organizado em seções para poder facilitar o seu estudo. Então não perde tempo e já vai lá e garante pelo menos a sua cheat sheet. A cheat sheet número 1, que é a cheat sheet de visão geral, que você pode garantir ela de graça. E além disso, eu preparei um terceiro material de estudo. O primeiro e o segundo são as cheat sheets, a simples e a completa. E o terceiro material de estudo, em que é um material de resumo, perguntas e respostas. O que é isso? É um material que conta com 17 páginas. O que tem nessas 17 páginas? Temos um resumo de 3 páginas desse conteúdo de segurança da informação, num formato ali de texto-redação, em que eu trago uma contextualização da segurança da informação e como que essas técnicas são usadas, e o conteúdo mais valioso desse terceiro material, perguntas e respostas. Eu sei que quando a gente estuda, você só lê um texto assim, vou ler esse livro aqui. Aí você vem aqui pro YouTube e você acha uma videoaula legal como essa aqui que eu estou disponibilizando para vocês, e todas as minhas videoaulas você acessa gratuitamente aqui no canal. Mas às vezes falta um pouquinho, né? Falta exercitar. E quando você vai resolver exercícios, às vezes você não tem a resposta esperada ou não tem um comentário daquela pergunta e não tem certeza assim se você entendeu direito.
E nesse material, além desse resumo texto, eu trago 10 questões de fixação, que são questões de múltipla escolha mais simples, em que tem tanto a pergunta quanto um comentário sobre aquela resposta, e 10 questões de concurso sobre segurança da informação, em que eu tenho a pergunta e o meu comentário explicando aquela resposta. Eu acredito que esse material vai enriquecer muito o seu aprendizado. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aqui na descrição mais detalhes de como é que você acessa esses materiais. E na seção de comentários eu vou deixar também um exemplo dessas questões e dos comentários para você poder interagir comigo aqui na seção de comentários, para você responder essa pergunta e testar o seu conhecimento sobre tudo aquilo que a gente estudou aqui. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero que tenha sido valioso para você, que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a segurança da informação, tenha observado essa visão geral. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus colegas que também estão estudando esse assunto. Ah, pera, não vai embora não! Semana que vem a gente vai ter mais um aulão em que eu deixei lá no YouTube para vocês votarem qual seria a sequência desses aulões. Em que o mais votado foi esse tema de segurança da informação, que é esse vídeo que está aqui, e o segundo tema mais votado foi os de conceitos fundamentais de sistemas operacionais e virtualização. Então na próxima semana, na quinta ou na sexta, eu estou organizando a data ainda, vou deixar todas as informações aqui na nossa comunidade, o dia e o horário certinho que esse aulão de conceitos fundamentais de sistemas operacionais e virtualizações vai ao ar juntamente com esse conteúdo de material de apoio, que você sempre vai ter uma cheat sheet gratuita que você pode solicitar lá na plataforma do Google e receber no seu e-mail, e também você vai poder ter acesso a esses outros materiais de estudos que eu preparei para vocês. Bons estudos e até o próximo vídeo!